Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Cristina Mello, sou professora e superintendente da Escola Bíblica Dominical. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Teodoro Sampaio, São Paulo. Estarei ministrando a lição de número 6 sobre o tema A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo de nossa lição está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática nos diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está registrada em dois textos: Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículos do 12 ao 14. Durante a ministração da aula, eu vou voltar aqui na leitura bíblica e nós faremos as leituras. A introdução da lição diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Antes de iniciarmos a lição propriamente dita, gostaria de retomar aqui alguns pontos importantes sobre a carta aos Efésios. O primeiro ponto: quem é o escritor? O escritor é Paulo, conforme Efésios 1:1. Para quem ele escreveu esta carta? Esta carta foi destinada aos santos que estão em Éfeso, ou seja, cristãos, Igreja de Cristo. E também, como dizem alguns estudiosos, como carta circular enviada às demais igrejas da Ásia, que também eram cristãos. Então, esta carta ela tinha um destino certo. E ela é também para mim e para você, porque ela veio fazer parte, mais tarde, dentro dos livros do Novo Testamento. É para a Igreja de Cristo, principalmente em meio ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos em meio a uma pandemia e é por este motivo que estamos ministrando a lição à distância, e é importante que neste momento nós tenhamos esperança de vida eterna. Um dos objetivos de Paulo também era fortalecer a fé. É importante que nós sejamos fortalecidos na nossa fé em meio a esta pandemia. Também lembrar a grandiosa salvação que nós recebemos. Nós éramos povos gentis. Nós não somos a nação de Israel, nós éramos povos gentis. O concerto que Deus havia feito com eles, nós estávamos fora também, sem promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Alguns de nós até adorávamos vários deuses. Eu me converti aos 26 anos. Então, nós também estávamos nessa condição de gentios. E Paulo, ao escrever, principalmente na lição de hoje, quer trazer à lembrança o antes sem Deus e o agora com Cristo. Isso é importante para nós nos dias de hoje. Nós estamos longe do templo, nós estamos longe da nossa igreja no momento de escola dominical, que poderíamos estar estudando ali, e devido a esse surto, a esta pandemia, estamos nos nossos lares. E nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos estar cultuando o nosso Deus, continuar consultando a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem para falar para nós nesses dias. Amém? E você também nós precisamos também estar lembrando, entendendo o ministério do Espírito Santo no tocante à Igreja de Cristo e cada crente individualmente, que está dentro dessa carta aos Efésios, trazendo para nós aqui ensino
aos aspectos, ao trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou estar lendo aqui um textinho, tá bem no início, na lição de número 1, subsídio teológico, se eu não me engano, isso mesmo, do Gordon Fee. Ele diz assim: existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal. São raros os aspectos sobre o papel do Espírito Santo que não tenham sido mencionados nesta carta. Então, esta carta, ela traz muitas informações para mim e para você sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ver alguns? Lá no capítulo 1, no versículo 13, ele é chamado do Espírito Santo da promessa. É ele que marca que nós temos um proprietário, nós somos de Deus. É o Espírito Santo que traz esta marca em nós. Nós vamos ver ali que os israelitas, eles tinham a circuncisão. O crente tem o Espírito Santo. Os cristãos redimidos em Cristo têm o Espírito Santo. No versículo 14, no capítulo 1, o Espírito Santo é chamado de penhor, sinal de nossa herança. Sinal de nossa herança. Penhor, é ele que garante que nós somos de Deus, que nós teremos vida eterna. Ele está em nós, ele mora em nós. Todo salvo tem o Espírito Santo. Ele, no versículo 17, ainda no capítulo 1, é chamado de Espírito de sabedoria e revelação. O quão importante é que tenhamos sabedoria nestes momentos, não é? Que tenhamos revelação da parte de Deus para nos trazer esperança, trazer-nos confiança e fé, porque nós temos um Deus o qual servimos e que é fiel. Mesmo que nós muitas vezes não sejamos fiéis, o nosso Deus, ele é fiel. No versículo 18 do capítulo 2, ele é citado como aquele que capacita o cristão a ter comunhão com o Pai. Você tem comunhão com Deus mesmo aí à distância? É o Espírito Santo que te capacita. No versículo 22 do capítulo 2, ele é aquele pelo qual Deus habita na igreja. Deus habita na igreja por meio do Espírito Santo. Também, no capítulo 3, versículos 4 e 5, ele é aquele que revela os mistérios de Cristo. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo também que convence o pecador que ele precisa de Jesus. Eu fui convencida pelo Espírito Santo, você também foi, que revelou para nós o mistério que estava ali naquela morte de cruz do nosso Jesus. Ele morreu na cruz para nos redimir, para nos dar salvação. A palavra de Deus diz que a cédula contrária que havia contra nós, ela foi cravada na cruz. E esses são mistérios que o Espírito Santo também nos revela. E por fim, no versículo 16 do capítulo 3, ele é aquele que fortalece. Você está forte aí? É porque você tem o Espírito Santo. Ele está te fortalecendo nestes dias. Tão grandiosos ensino deixado por Paulo na carta aos Efésios. E para nós também nos dias de hoje. Vamos agora ao texto da lição, lá em Efésios capítulo 2, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Paulo aqui está trazendo a lembrança aos gentios. Quem eram eles antes? Gentios na carne. Gentios porque não eram israelitas. Fazia parte das nações que eram politeístas, o povo que vivia ao derredor de Israel. E não conhecia o verdadeiro Deus, os gentios, e estavam fora do concerto ali com Deus e Abraão. Porque a marca deste concerto era feita na carne, por isso que eles eram gentios também na carne. A marca do concerto era feita na carne, havia aquele sinal, a circuncisão. Todo homem nascido de um casal israelita, ele precisava ser circuncidado ao 8º dia de vida. Era o sinal de que havia um concerto entre Deus e Abraão.
No dia que Deus chama Abraão, esse concerto não é firmado. Abraão tinha 75 anos. Lá no capítulo 17, 25 anos depois, ele estava com 99 anos, Deus novamente fala com Abraão e aqui firma o concerto. E este concerto é firmado, e lá no versículo 10, Deus diz: este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, o menino israelita era retirado aquela pele em volta da glande que é chamada prepúcio. Todas as crianças do sexo masculino. Aí lá no versículo 12 diz: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, e nascidos na casa, e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, estando na casa de Abraão, mesmo que tenha sido comprado por ele, não tenha nascido dele, precisava ser circuncidado. E esta era uma ordem de Deus. Porque aquele que não aceitasse, o casal que não aceitasse, que não quisesse fazer, ele era extirpado do meio do povo. Quebrava o concerto, era como se ele estivesse quebrando o concerto. Ele não fazia parte do concerto com Deus, o concerto que Deus fez ali com Abraão, que mais à frente nós vamos estar falando direitinho sobre ele. A palavra de Deus diz que assim que Deus fala com Abraão sobre a circuncisão, que era este sinal, ele toma o seu filho Ismael, todos nascidos na sua casa por dinheiro, todos os machos entre os homens da casa de Abraão foram circuncidados, a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara. Abraão obedeceu prontamente a Deus, nem discutiu. Muitas vezes Deus fala conosco, nós achamos tantas coisas para não obedecer o nosso Deus. Ele fez no mesmo momento, ele tinha 99 anos, era um adulto. Isso daí eu creio que era muito dolorido, devia ser muito dolorido. Hoje, o semelhante a isso é aquela cirurgia que é feita na criança que tem algum problema, que é chamado a fimose, e onde retira ali esse prepúcio. Só que a criança que faz isso, ela vai no médico com todo aquele material esterilizado, uma anestesia, tem os dias de recuperação. Nos israelitas eram feitos, no caso aqui ele foi feito como adulto, não teve nenhum preparo dessa maneira, a gente não sabe como era feito. Nós temos apenas uma citação na Bíblia, quando a esposa de Moisés circuncida ele e os seus filhos com uma pedra. Então era algo muito dolorido, e ali institui-se a circuncisão. E Paulo está lembrando que os gentios, eles não tinham esse sinal, esta marca, porque o sinal do cristão hoje é outro, depois nós vamos estar falando disso. No aspecto religioso, como diz a nossa lição, ele aponta, a circuncisão, ela aponta para a santificação. As nações gentílicas ao redor eram idólatras, tinham uma sexualidade depravada, inclusive eles apresentavam cultos diante dos seus deuses com orgia, e para o povo judeu a norma era diferente. Deus estava fazendo ali separação entre a nação escolhida, os descendentes de Abraão, e as nações ao derredor, que eram os gentios. Paulo estava lembrando ali: vocês eram gentios, vocês não tinham este sinal, vocês estavam separados desta promessa, deste pacto, vocês não tinham pacto com Deus. No capítulo 19 do livro de Êxodo, fala dessa separação do povo judeu. 19, versículos 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. O concerto que havia sido feito entre Abraão e Deus os separava como nação santa. E essa circuncisão também apontava para este significado religioso. Continuando aqui a nossa leitura, ainda diz que eles eram chamados incircuncisão. Ainda estamos no versículo 11, chamado incircuncisão. O que é esse termo incircunciso? Era como os judeus chamavam os gentios. Isso acontece até nos dias de hoje. Essa separação ainda existe nos dias de hoje. Israelita, a nação de Israel é uma nação separada. Aqueles que não se converteram, eles continuam ainda tendo a mesma visão. Então, os gentios eram chamados incircuncisos. É um termo pejorativo, usado para depreciá-los, porque eles não tinham o pacto do concerto, o sinal físico de que era de Deus. Inclusive, tem uma passagem lá no livro de Atos, capítulo 11 e versículo 3, que os convertidos, os do judaísmo convertidos ao cristianismo, eles criticavam Pedro, porque ele entrava na casa de gentios e se alimentavam com eles. Judeus não comem junto com gentios, porque eles são incircuncisos. No capítulo 15 do livro de Atos também, nós temos aquela passagem quando os cristãos se convertiam, aqueles judeus que passavam por ali, que viam a igreja sendo formada, eles queriam também que eles circuncidados passassem pelo processo de circuncisão. Houve ali até momentos em que eles se reuniram para decidir qual seria a norma para os gentios que chegassem, visto que os judeus estavam cobrando, não, eles precisam ser circuncidados. Está lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, vamos fazer a leitura? Diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles acreditavam que o sinal da circuncisão trazia salvação para eles e queria que os gentios novos convertidos também passassem por esse processo. E ali eles fizeram uma reunião, eles oraram a Deus e ficou decidido lá no versículo 28. Está dizendo assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E ali é citado no versículo 29 o que os novos cristãos tinham que guardar ali da lei. Então, a circuncisão não era para os gentios. Para os gentios é outra ordenança, é outra norma. A circuncisão na vida do crente é diferente do que aquela feita ali no pacto de Abraão e Deus. É diferente. Não há mais a necessidade desse sinal físico, da retirada de uma parte do corpo. Mas a circuncisão, ela é feita no coração. Paulo, quando ele pregava através do Espírito Santo, que convence o pecador, que ele precisava de um redentor para estar se reconciliando com Deus e assim ser regenerado, tendo um novo nascimento. E essa verdade, que a circuncisão verdadeira aconteceria no coração do homem, ela já havia sido profetizada lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. A nação de Israel, o povo de israelita, eles seriam circuncidados no coração. Hoje, o judeu, para ter Cristo, para ter acesso às promessas, eles precisam de Cristo. Eles precisam fazer um novo concerto com o Messias, que eles renegaram, que morreu ali na cruz.
Na Nova Aliança, como vimos anteriormente, no capítulo 15, versículos 1, 7 e 28, eles estavam querendo retomar o assunto da circuncisão, pois os judeus esperavam que os gentios, como dissemos antes, se circuncidassem. A ênfase na Nova Aliança não era esse sinal exterior, e sim o que acontece no interior do homem. A circuncisão somos nós, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 3, que diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Aqui Paulo, falando aos Filipenses, diz que a circuncisão somos nós, os que gloriam em Deus e o fazem em verdade e espírito, conforme João capítulo 4, versículo 23 e 24. O outro tópico, o segundo tópico, ele traz o tema estranhos ao concerto da promessa. Ele tem 3 subtópicos: uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados ao pacto da promessa, que está aqui na continuidade do texto em Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, ainda retomando aqui, que Paulo não está falando de uma realidade que eles estavam vivendo, mas da realidade anterior, naquele tempo, outrora, antes de Cristo, estáveis sem Cristo. Antes de recebê-lo, não conheciam a Cristo. Eles não eram regenerados, não receberam a salvação. A vida deles era pagã, eles eram politeístas, separados de Cristo, totalmente incapazes de serem inseridos na promessa, se não fora a graça de Deus, se não fora a misericórdia de Deus. Tem um texto do John Stott, ele está registrado lá no comentário que ele fez da carta aos Efésios, que diz assim: durante todo o período antes de Cristo, os gentios não estavam em Cristo nem com Cristo, mas sim separados de Cristo, nem sequer tinham a esperança do Messias vindouro. Então eles desconheciam a Cristo e eram indiferentes às promessas. Eles não sabiam que o Messias viria. Eles estavam separados, eles não tinham essa confiança. Os judeus sabiam e não aceitaram, mas os gentios, eles não sabiam. Quando Cristo conversa com a mulher samaritana, ele diz: vós adoreis o que não sabeis. Eles adoravam a Deus até em outro monte, no Monte Gerizim, não em Jerusalém. E eles diziam que estavam adorando Deus. Eles tinham um outro conhecimento. E Jesus fala: nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus. Vem dos judeus por quê? Porque foi feito um concerto entre Deus e Abraão, e foi da descendência de Abraão que Jesus nasceu. Jesus é um judeu. Eles não conheciam a Cristo nem as promessas acerca dele e da sua obra, conforme Hebreus 8, 10. Eles eram também separados da comunidade de Israel. O povo de Deus na terra chamava Israel, formava uma comunidade com aquelas 12 tribos, como nós já sabemos. Os gentios estavam fora do círculo daqueles que adoravam o verdadeiro Deus. Se um gentio quisesse servir a Deus, como nós já falamos anteriormente, ele precisava ser circuncidado, e mesmo assim eles eram vistos com maus olhos, não eram respeitados como um judeu autêntico, aquele nascido ali da linhagem de Abraão. Não podemos deixar de citar que Deus ele sempre teve um cuidado com o estrangeiro. Os gentios, embora não estivessem nesse círculo dentro de Israel, ali conhecendo Deus verdadeiro, ele era cuidado por Deus, conforme Êxodo 12:49, eu não vou ler, tá? 12:49, Levítico 19:34
E nós não podemos esquecer que os judeus, eles tinham a missão de ensinar, de falar às outras nações sobre o verdadeiro Deus. Esse texto eu vou ler, está em 1 Reis, eu marquei todas as páginas e sumiram aqui as marcações. Capítulo 8, versículos do 41 ao 43, diz assim: E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e fazem conforme tudo que o estrangeiro a te clamar. Olha lá, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa e a tem edificado. Então era uma obrigação dos judeus apresentar o nome de Deus diante dos gentios, porque a promessa, ela também seria estendida a eles. É importante lembrar também que este muro de separação entre os judeus e os gentios foi criado pelos próprios judeus. Esse muro que vai ser citado mais na outra lição faz uma alusão aos muros da parede do templo. Ainda Herodes, quando construiu o templo, ele construiu o pátio dos gentios, mas eles não tinham acesso ali ao lugar do sacrifício. Mas eles tinham um lugar ali onde eles poderiam fazer as suas orações. E também não vamos esquecer que mesmo quando Deus enviava profetas aos povos gentílicos, alguns deles não queriam. Jonas, ele não quis pregar a cidade de Nínive. E quando foi, porque se sentiu obrigado, ele não queria que eles se arrependessem. Ele queria que eles fossem destruídos. Para nós termos uma ideia aí de como é essa separação entre a comunidade de Israel e o povo gentil. E também eu não posso deixar de falar de uma gentia moabita, Ruth, que seguiu a sogra, escolheu o Deus da sogra Noemi. Quando Noemi volta ali para o meio do seu povo, que ela perde o esposo e os filhos lá para onde eles foram, as duas noras ficaram viúvas e ela dispensa suas noras. E uma era moabita, era gentia. E o que ela diz? Não, para onde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela é um símbolo daquela que rompe a parede da separação. Ruth, mais à frente, ela se casa com Boaz, que é um judeu, ampara as duas e há ali a presença de Ruth na genealogia de Jesus. Parece-me que Boaz, não me lembro com certeza, era avô de Jessé, que é o pai de Davi, e ali Jesus vem dessa genealogia, se não me engano, posso estar enganado. Temos também a Raabe, que era uma gentia da terra dos cananitas, que livrou os espias de serem mortos por ocasião da tomada da terra. Ambas, as duas, né, fazem parte da genealogia de Cristo, ela também faz. E também não posso esquecer de citar, aqui falando ainda da separação da comunidade de Israel, que no pacto que Deus faz, na promessa que Deus faz a Abraão, incluía as demais nações. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Vou ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, incluía os gentios, a mim e a você também. Então já tinha esta promessa. Em Cristo somos herdeiros das bênçãos e promessas feitas a Abraão. Continuando aqui a nossa lição, fala que os gentios também estavam estranhos aos concertos da promessa. E o que quer dizer isto? Que eles estavam sem um pacto, sem uma aliança, eram estrangeiros. O concerto, foi feito com Israel. O pastor Elianai Cabral, ele traz um texto no livro de apoio do autor Francis, deixa eu procurar aqui, Francis Foulkes, na sua obra aos Efésios. Deixa eu fazer a leitura. A promessa para os judeus, a promessa do Messias estava envolvida nas alianças com Abraão e os patriarcas e com a nação sob Moisés. As alianças trouxeram Israel a uma relação especial de graça com Deus e assim a esperança de uma libertação e glória futura que seria deles. Mas até este ponto, os gentios não tinham sido incluídos nesta aliança, de maneira que permaneciam como um povo sem esperança. Os gentios, eles estavam estranhos ao concerto porque não tinham esta esperança, eles não conheciam esta promessa. Aí nós vamos lá para o tópico 3, que diz: sem esperança e sem Deus. Continuando o texto de Efésios capítulo 2, versículo 12, diz que eles não tinham esperança e eram sem Deus no mundo. O termo sem esperança aqui, ele significa confiança. E nas escrituras, a confiança nas promessas divinas, conforme Salmos 130, versículo 5. Vamos ver do que trata esse Salmo. 130, versículo 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A esperança de vida eterna. A alma que espera o Senhor. E aqui, esta confiança também, ela está relacionada, a falta de confiança sem esperança, ao que eles viviam na sua época. Eles estavam ainda sobre as perspectivas de pensadores e filósofos que ensinavam a inexistência de vida além túmulo. Epicuro, um filósofo que viveu em 341 e 270 a.C., ensinou que o prazer é o início e o fim de uma vida, que nada existia após a morte, que, portanto, nada havia para ser temido. Morreu, acabou. É uma ideia muito difundida nos nossos dias. A morte é o fim, e nós sabemos que não é. A Igreja de Cristo, aqueles que estão em Cristo, têm salvação e vida eterna com Cristo. E aqueles que não receberem o Salvador, eles não têm uma boa perspectiva. Eles terão juízo final, se eles não reconheceram, não conheceram o Messias, não o aceitaram. Essa filosofia, ela é contrária ao que diz a palavra. E era isso que alguns gentios acreditavam. Os gregos, para os gregos, a morte e a ressurreição de Cristo era uma coisa que eles não fazia parte do pensamento deles, eles não entendiam assim. Morte de cruz era uma coisa horrível. Ressurreição para eles não existiam. Paulo, ele não teve esse problema de estar falando disso só com a igreja em Efésios. Várias outras igrejas sofriam a influência desse pensamento. Morreu, acabou.
E os gentios não tinham esperança, porque desconheciam as promessas, promessa de vida eterna, promessa de ter a sua alma, o seu espírito amparado por Deus, porque são salvos. E por isso Paulo estava lembrando a eles que agora eles tinham promessa e agora eles tinham esperança. E o último tópico de nossa lição traz o tema sem Deus no mundo. Esse era o estado espiritual dos gentios. Viviam no mundo criado por Deus, mas não conheciam o Criador. Eram politeístas e idólatras. Eram cegos espiritual. Não posso terminar esse comentário sem ler os próximos versículos. Ele fará parte mais da outra lição, mas eu quero ler, porque eu falei de tanta coisa que os gentios não têm, parece assim tanta coisa ruim, não é? Deixa eu ler aqui o versículo 13 para dar um alento, né? Para nós, a Igreja de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Cristo derrubou a parede que separava judeus de gentios. Agora forma-se um só povo, Igreja de Cristo. A palavra de Deus registra 3 tipos de povos: gentios, judeus e igreja. A parede foi derrubada e juntou os dois, gentios e judeus. É necessário que os judeus também se convertam agora. Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Somos filhos de Deus, herdeiros das promessas que foi feita ali a Abraão e é feita para mim e para você também. Espero que tenha aprendido comigo nesta lição, que valorize a sua nova vida em Cristo, que dê uma olhadinha no seu passado, veja o tanto que você está melhor agora, e eu peço que Deus abençoe nesse dia, que encha seu coração com a alegria da salvação. Não poderia deixar de passar essa oportunidade também para parabenizar todas as mamães que estão me ouvindo, em especial as mamães que são minhas alunas aqui na Igreja Assembleia de Deus em Teodoro Sampaio. Um abraço a todas vocês, sintam-se abraçadas e amadas. Estamos sentindo muita falta de todos, mas creio que é um tempo e logo Deus nos reunirá de novo ali na sua igreja. Vamos continuar orando para que Deus proteja a nossa nação e que nossos trabalhos possam voltar ali no templo e possamos estudar ali na nossa igreja. Amém? A interação entre o professor e o aluno é muito bom para o ensino. A distância fica um pouco complicado. Sei que gaguejei muito aqui, peço desculpa e peço a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.